Hoje eu quero falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre uma coisa que vem acontecendo de uma maneira muito escancarada, né? Tá muito aí em moda e algumas pessoas acham que tá chato viver, porque eu não posso me manifestar mais, porque nós não podemos mais falar aquilo que nós pensamos, né? Eu estou falando então do preconceito. Então eu quero conversar um pouquinho hoje, tá, sobre o que seria esse preconceito, o porquê esse preconceito hoje está tão errado, ou ele é, de uma certa forma, errado perante a nossa sociedade, perante o tempo que nós vivemos, os dias que nós vivemos, tá certo? Vamos conversar um pouquinho sobre o preconceito racial, sobre o preconceito de gênero, preconceito linguístico, enfim, tudo aquilo que se considera, se diz ser preconceito. E por que será que isso é tão delicado, é tão problemático nos dias de hoje? Tá certo? Logo após a vinheta, retornamos então. Bom, pessoal, vamos lá então. Quando nós falamos em conceito, né, dá ideia então do que? De ideia. Da ideia de ideia ficou redundante, mas é isso daí mesmo. É uma ideia que nós formamos sobre algo, sobre alguém, tendo como base a nossa experiência, tendo base o nosso contato com aquela coisa. Por exemplo, aquela frase, nunca julgue um livro pela capa, é exatamente isso. Eu estou lendo esse livro aqui agora, né? Eu posso dizer que a capa desse livro é horrorosa, apenas de olhá-la, ou que é uma capa maravilhosa. Mas o conteúdo eu não posso falar nada sem antes ler. Eu posso ter uma ideia, sim, se lendo algum comentário a respeito desse livro, antes, uma resenha, um crítico, enfim, posso. Mas essa é a ideia do outro, não é a minha. É a visão que ele tem, que o outro tem sobre o livro, não é a minha. A minha ideia, o meu conceito com relação a esse livro, a minha ideia formada com relação a esse livro, ela só existirá quando eu entrar em contato com o conteúdo dessas páginas, desse livro, e aí sim, de acordo com a minha compreensão, perceber o que tem ali e dizer é bom ou não é bom. Esse é o conceito. Junto ao conceito tem o preconceito, que são aquelas ideias que as pessoas têm sobre algo que não houve essa experiência, não houve esse contato, tá? Não houve então um exame crítico sobre determinada coisa. Esse livro é uma porcaria. Você leu? Não. Então como falar a respeito de algo que você não conhece, né? Como falar sobre algo diferente de você? Assim, como eu posso falar que algo diferente de mim é bom ou é ruim, é certo ou é errado? Eu me coloco então como padrão, eu me coloco então como certo e como errado, e aquilo que é diferente de mim é errado? Não seria isso um preconceito, né? Não seria essa então uma forma de generalizar todo o mundo e todo mundo, pessoas, sem ter o conhecimento crítico, sem ter um contato mais próximo, mais direto com aquilo, para dizer, para saber se é bom ou se é ruim? Então aí vem a questão do preconceito. E junto a esse preconceito, a essa ideia pré-concebida de algo sem o contato, sem análise crítica, traz de reboque, traz junto todo um comportamento hostil, né? Uma questão de agressividade muito grande. Se é diferente de mim, tem que deixar de existir. Então, sim, a questão do preconceito, das falas preconceituosas, dos comportamentos preconceituosos, sim, é muito perigoso. Porque da mesma forma que existem coisas diferentes daquelas que eu faço, pensamentos diferentes daqueles que eu tenho,
os meus pensamentos também são diferentes dos pensamentos de alguém. Indo por essa linha, tudo que é diferente de mim tem que ser escrachado, tem que ser agredido, tem que ser hostilizado, tem que desaparecer. Será que eu, sendo diferente de alguém, também não deveria sofrer isso? Sabe? Levando para a prática, levando para o dia a dia. Eu posso pensar o que eu quiser. Eu sou livre para pensar. E também sou livre para fazer aquilo que eu quiser, dentro daquilo que eu posso. Tá certo? Eu posso, por exemplo, ser extremamente preconceituoso com uma goiaba branca. Eu acho goiaba branca horrorosa. Deve ser horrível. Eu não vou comer porque eu não gosto. Tudo bem. É um preconceito meu com relação a uma goiaba branca. E tudo bem. Eu vou perder a oportunidade de conhecer o gosto, a textura, o perfume, o cheiro de uma goiaba branca. Tudo bem. Só quem vai perder sou eu. A goiaba não está nem aí para mim. Agora, se eu falo, todo homossexual, não usarei palavras de baixo calão, não usarei termos que comumente se usa por aí, mas acredito que todos nós sabemos muito bem quais são esses termos, mas enfim, que todo homossexual tem que morrer. Homossexual é doença. Ou, entre aspas, homossexualismo é doença. Homossexualismo não existe, tá? Vamos lá. O termo. Que gay tem que morrer. Que gay tem que apanhar para aprender a ser homem. Que preto não merece estar em alguns lugares. Preto tem que estar mais distante possível. Aqui é lugar de branco. Pessoa saiu de um lugar, vem para cá, tem que falar como nós. Não pode trazer esse sotaque arrastado, não, porque é errado, é ridículo. De onde você vê, você é burro, você não sabe falar direito? Percebe que tudo isso é um preconceito carregado de hostilidade, de ofensas, de violência? Aí podem me perguntar, aliás, são só palavras. O que isso faz? Palavra também é agressão. Existem hoje, já tem caracterizado hoje, uma forma de violência que é a violência verbal. É você xingar alguém. E essa violência verbal pode facilmente também ser transformada numa violência psicológica, numa violência moral. Você, por exemplo, em público falar muito mal de maneira preconceituosa, agressiva, sobre a cor da pele de alguém em público. Ah, você é isso porque você tem tal cor de pele. Ah, você é muito isso porque você fala desse jeito. Gritando. Pode. É complicado. É complicado hoje, antes de você se permitir conhecer alguém, conhecer uma situação, já trazer grudado aqui nas tuas costas toda essa bagagem de informações que não são suas ainda, porque você não se permitiu ter essa experimentação de algo e simplesmente repetir isso sem base nenhuma. Outra coisa que é muito comum e acontece muito, é um preconceito velado? Não, acho que não é velado não, é bem escancarado mesmo. É bem desvelado, na verdade. Não é o termo correto, mas enfim. O fato de uma mulher exercendo a mesma função na mesma empresa, mesmo tempo de trabalho nesse local, ganhar menos que homem. Por quê? Porque é mulher? Porque em algum momento ela vai engravidar e vai ter que dar licença maternidade para ela, que é um direito adquirido por lei. Então por isso ela merece, então, ganhar menos, já para compensar o empregador de uma futura gestação, onde ele vai ter que, enfim. Isso não é um preconceito? Não é um preconceito, por exemplo, que até pouquíssimo tempo a gente não via mulheres à frente de um caminhão, mulheres caminhoneiras, mulheres motoristas de ônibus, mulheres na construção civil, mulheres nas indústrias, como engenheiras, como operárias, como qualquer coisa. Em uma fábrica, em uma indústria, as mulheres eram para servir o cafezinho, recepcionista, faxina,
limitando então a capacidade, a condição de uma mulher, pelo simples fato dela ser mulher, impedir que ela possa ser então uma engenheira, galgar promoções, galgar locais de destaque dentro de uma empresa? Pelo fato de um homem, de uma mulher, ser preto, ser branco, ser índio, ser qualquer cor, não ter condições de acessar uma boa universidade e se tornar um bom engenheiro, um bom médico, um bom advogado, um bom psicólogo, um bom qualquer coisa que queira fazer, por uma questão de cor de pele? Ah, Alex, mas isso não existe. Isso não existe. Tá? Não existe? Ok. Quantos médicos nós já vimos pretos? Advogados pretos. Diretores de empresas. Pega ali aquelas fotos, aqueles anuários das empresas, conta quantos pretos existem ali. Ah, mas isso aí, né, não tem nada a ver. Ok, quantas mulheres existem ali então? Em cargos de alto escalão de gestão, quantas CEOs existem por aí nas empresas pelo mundo? Ah, não, mas existe sim. Claro que existe. Claro que existe. Mas quantas em proporção ao número de homens? Né? O que eu quero com esse vídeo, pessoal, é assim, ó, é fazer a provocação para que nós percebamos o quanto também nós somos preconceituosos em determinadas coisas, sabe? Não cabe a mim dizer, existe o preconceito disso, preconceito daquilo. Não, mas a ideia é que reflitamos. Vamos refletir um pouquinho nas nossas posturas. Vamos refletir um pouquinho naquilo que a gente é no nosso dia a dia. E da mesma forma que nós nos colocamos no campo do eu sou o correto, eu estou certo, para quantas outras pessoas nós somos o errado, né? Ninguém é igual a ninguém. Sempre existirá pessoas diferentes, fisicamente falando, pessoas que têm ideias diferentes, pessoas que agem diferentes umas das outras. O fato de eu querer ser alguma coisa para mim não diz respeito a mais ninguém, apenas a mim. Estava lendo ontem, recentemente, um apresentador de TV, o nome dele é Gilberto Barros. Ele foi condenado, acredito que a 2 anos de cadeia, por ter falado que se visse 2 homens se beijando, vomitaria de nojo. Simples, não se beija então. Não beija outro homem, você não vai vomitar. O fato de duas pessoas se beijando simplesmente mostra nessa atitude 2 pessoas demonstrando o afeto entre si. E ninguém tem nada a ver com isso, né? 2 mulheres se beijando, 2 mulheres se casando, 2 mulheres vivendo, não diz respeito a ninguém. Diz respeito apenas a elas. Apenas a elas. Parece pesado, né? E realmente é. Porque a agressão verbal, ela pode facilmente evoluir para uma agressão física. Prova. Pesquisem o número de assassinatos de pessoas trans no Brasil. Se não me falha a memória, eu acho que é top 5 do mundo, para não ser muito preciso e colocar entre o primeiro e segundo lugar. O Brasil é um dos países que mais se mata pessoas por não serem cis. O que é uma pessoa cis? É aquela pessoa que nasceu com um sexo e se reconhece daquele sexo. Cisgênero. Ela se percebe como transgênero. É um corpo de homem, porém se percebe como uma mulher. É um corpo de mulher, porém que se percebe como homem. Tá errado? Não tá fazendo mal para ninguém. É a vida dessa pessoa. Ninguém tem nada a ver com isso.
Existe uma coisa que é chamada, que é muito comum, e as pessoas não sabem muito bem utilizar, que é chamado lugar de fala. O que é lugar de fala? O meu lugar de fala, gordo, né? Minha vida inteira eu fui gordo, sou gordo, enfim. Então eu posso falar o que sofre um gordo. Porque eu já sofri muito, sofro até hoje, enfim. A questão de comprar uma roupa, a questão de comprar um salgado, a questão de... Nossa, antes, ônibus, aqueles ônibus estreitinho, pequenininho, você não conseguia passar. Tanto que até colocaram uma norma nos ônibus, que eu não sei se veio para ajudar ou para terminar de arrebentar com as pessoas com sobrepeso maior, com os obesos, com os gordos, que se não conseguisse passar pela roleta que pagava a passagem, o cobrador virava a roleta e o gordo descia pela porta de trás ou porta da frente. Não precisaria ele passar pela roleta. Eu não sei o que é pior, sinceramente. Então, quanto isso, eu tenho lugar de fala. Com o restante as outras situações, eu sou apenas um observador. Eu não tenho lugar de fala. Mas mesmo sendo um observador, eu posso falar sim que eu não aceito, que eu não concordo com esses preconceitos que existem hoje por aí. Com relação à cor de pele, com relação ao gênero, com relação ao linguajar, à fala, que é o preconceito linguístico que se diz, né? Com relação a qualquer coisa, a profissão que você tenha, a profissão que você não tenha, se você fala errado, se você não fala errado, tá certo? É muito perigoso, é muito delicado isso. Vamos nos atentar aos nossos comportamentos, às nossas posturas frente a tudo isso que está aí no nosso entorno. Tá legal? Pessoal, mais uma vez então, muito obrigado, fiquem bem, até nosso próximo vídeo. Valeu!